Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Te prepara, porque Jesus vai te pegar hoje. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 30 apenas. É interessante que o Espírito Santo, ele fala muitas vezes no silêncio, muitas vezes no momento em que nós estamos quietos, tranquilos, e isso é necessário muitas vezes para que possamos ouvir a voz dEle. Talvez nós achamos que precisa de muito barulho, talvez nós achamos que precisa de muita gritaria, mas muitas vezes o Espírito Santo fala de forma suave. A sua voz é doce como mel. Sabe quais os momentos em que mais o Espírito Santo de Deus fala comigo? Quando eu pego o meu violão, no qual eu sei tocar 3 notas apenas, e faço sempre as mesmas 3 notas, e eu canto sempre os mesmos hinos, mas eu estou no escuro do meu quarto, eu fecho a porta, eu começo a cantar e chorar, e ali o Senhor fala de uma forma pessoal, intrínseca, poderosa. E nessa noite talvez o Espírito Santo quer falar conosco no silêncio, na calmaria, a ouvir da sua palavra, que os nossos ouvidos deixem de ser agravados, que os nossos ouvidos possam escutar a voz do Espírito Santo nessa noite, porque Ele sempre fala, Ele sempre está presente. Eu sinto uma presença poderosa dEle nessa noite. O Senhor está fazendo grandes coisas aqui nessa noite já. Já está mudando o seu coração. Ele já está tirando essa tristeza, essa angústia, porque Ele é Deus. Pare nessa noite e ouça. Pare nessa noite e recomece, porque Jesus está aqui purinho. As palavras são dEle, o culto é para Ele, a pregação, o louvor, tudo é para a glória de Jesus. E na proclamação das suas palavras, porque esse é o ministério do pregador, do pastor, é anunciar as verdades contidas na sua palavra, e é o que basta. É as palavras de Jesus é que nós precisamos, e não nas palavras de homens, e não nas pregações super poderosas, porque o poder está em Jesus e na sua palavra, e não no pregador. E graças a Deus por isso, porque se nós dependêssemos do pregador, do homem, nós não ouviríamos a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que no fechar da porta, no escuro do quarto, é onde Ele se revela a nós, a sua igreja. Jesus é o noivo e a noiva é a sua igreja, que foi comprada por um alto preço, um preço de sangue, de morte, de sacrifício. E é esse amor sacrificial que nós tentamos entender dia após dia, mas ele é incompreensível.
Porque o nosso amor não é sacrificial, o nosso amor é natural, ele é condicional. Há também um recebimento de amor, e quando nós recebemos amor, então nós amamos. Mas o amor de Jesus, ele não espera o amor em troca. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor veio dele, o amor sacrificial que se entregou pela sua noiva amada. E é esse amor que nós não conseguimos compreender dia após dia. Sabe por quê? Porque eu olho para mim e eu digo: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não sou digno de tanto amor sendo derramado sobre a minha vida. Mas o que eu farei se o Senhor me escolheu? O que direi se o Senhor tem nos chamado, e Ele chama a todos que têm sede e fome da sua presença, e Ele se revela a esses que chegam com humildade perante o seu trono, e Ele se revela aos pequeninos. Jesus disse: deixar vir a minhas crianças, porque dela é o reino de Deus. E nós precisamos ter a humildade como uma criança, para que venhamos a entender o reino de Deus, esse reino inabalável. Portanto, nós como noiva, nós precisamos dessa posição de saber que o reino em que nós pertencemos, não existe derrota, não existe fracasso, porque Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o dono do universo, Ele é o Senhor de toda a terra, tudo está sobre o seu domínio, e o reino dele jamais será abalado. É um reino inabalável. Ele destrona príncipes e reis, Ele reduz a nada homens que acham que são, porque a glória é somente dele, toda glória e honra somente ao Senhor. E que assim seja para todos sempre, que nós venhamos a entender a nossa posição, que é apenas dar glória ao único que é digno, ao único que tem todo o poder e majestade. Que nós possamos entender a nossa posição como igreja, como noiva, de adorar e exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A mensagem dele é poderosa, a mensagem de Jesus é convidativa para todos que têm fome e sede da sua presença. E quando nós nos alimentamos dele, quando bebemos dessa fonte, então tudo faz sentido para nós, as coisas se encaixam perfeitamente, porque Ele é a razão de todo mundo, Ele é a nossa razão de viver. Sabe por que muitas coisas não dão certo nas nossas vidas? Porque nós estamos buscando glória para nós mesmos. Nós queremos uma posição de honra, nós queremos poder, nós queremos status, nós queremos riquezas. Mas quando nós dizemos assim: Senhor, eu não quero nada disso, eu quero a Tua glória, aí Ele se revela. Mateus capítulo 6 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E esse texto, bem-aventurados os humildes, a tradução do original para espírito é ruá, que é a mesma tradução para vento. E vento também significa na Bíblia o Espírito Santo de Deus. E quando o autor está escrevendo Mateus, ele está escrevendo conforme o seu contexto. E no seu contexto, humilhar significa se curvar, assim como os trigos se curvam perante ao vento. Da mesma maneira, os humilhados que se curvam perante o Espírito Santo de Deus, desses é o reino de Deus. Quando o vento do Espírito de Deus sopra sobre a igreja, só nos resta nos curvarmos perante a sua glória. Então nós receberemos esse vento impetuoso,
que começa a mover os nossos corações, que começa a mexer dentro de nós, e há um sentimento de vontade de chorar, muitas vezes não entendemos, mas é o Espírito Santo que quer falar com a sua igreja. O Espírito de Deus está falando nessa noite, meu irmão. O Espírito Santo, Ele está falando de uma forma pessoal nessa noite com a sua igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja: pare e ouça. A voz suave do Espírito Santo está ecoando sobre esse lugar. A voz do Espírito Santo está ecoando sobre esse lugar. Ele caminha no meio da igreja. Foi assim a visão de João na ilha de Patmos, descrita no livro de Apocalipse, o livro no qual ele escreveu. Eis que viu alguém semelhante a um homem no meio dos 7 candelabros que representam a igreja. Esse homem, na visão de João, era Jesus, que estava caminhando no meio da igreja. Jesus, Ele está caminhando no meio da igreja agora, trazendo paz, consolo. Portanto, nós precisamos parar tudo para escutar a sua voz, parar tudo para recomeçar. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aqui está descrito uma das 3 vezes em que Pedro estava num barco. Uma das 3 vezes que Pedro estava num barco, e ele avista Jesus e sai correndo ao seu encontro. A primeira vez que Pedro estava num barco e teve um encontro com Jesus, foi o momento em que Jesus está chamando os seus discípulos, escolhendo os 12. Ele passa e vê Pedro, Tiago e João pescando, e mais alguns funcionários, e não pescaram nada a noite inteira. Era manhã, tinha amanhecido, Jesus está pregando na beira do mar. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, lance as redes para o outro lado. Ele lançou, e ele recolheu as suas redes com 153 grandes peixes. Naquele momento, Pedro, vendo aquele milagre, sabe o que ele fez? Pedro, ele desce do barco e sai nadando enlouquecido para um encontro com Jesus. E é isso que acontece conosco quando nós vimos os seus sinais, o seu poder sendo manifesto. Nós corremos para perto de Jesus. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais do Senhor. Mas agora nós estamos num segundo encontro, em que Pedro também está num barco, e agora a situação é diferente, o ambiente é totalmente diferente. Pedro está no meio de uma tempestade com os discípulos, mas não era uma tempestade qualquer, porque Pedro estava acostumado a estar no barco, Pedro estava acostumado a pescar, ele conhecia as águas, ele conhecia aquele mar muito bem, e como um bom pescador, não tem medo da água. Mas a Bíblia diz que naquele momento a tempestade era tão grande, era tão intensa, que eles tiveram medo, pescadores morrendo de medo. Naquele momento Jesus agora vem caminhando sobre as águas. Você conhece esse texto? Ele vem caminhando sobre as águas para um encontro com os discípulos. E aqueles homens, vendo aquela situação, algo se aproximando, talvez era uma luz, eu não sei, um raio que iluminou Jesus vindo. Eles gritaram: é um fantasma. Mas logo Jesus diz: não temas. Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Quando
Pedro reconhece que é Jesus, ele sai correndo ao encontro dele. Ele sai correndo ao encontro do Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha o chamado já pela primeira vez também num barco. Pedro sai correndo, mas o que acontece é que no meio do trajeto, Pedro olhou para os lados, olhou para a tempestade, não olhou para Jesus, começou a olhar para os lados e começou a afundar. É assim na nossa vida. Nós estamos focados no nosso primeiro encontro que tivemos com Jesus, quando Jesus nos chamou, como chamou Pedro pela primeira vez, quando ele estava pescando, e nós saímos correndo para o encontro com Ele, e nós queremos mais dEle, e nós intensificamos a nossa busca. Nós vamos nos cultos, nos GCs, nós estamos enlouquecidos para aprender mais sobre Jesus. Mas o tempo passa e chega a tempestade. E eu quero te dizer uma má notícia nessa noite, mas seguida de uma boa. A tempestade sempre vem. Essa é uma promessa da Bíblia. Talvez você está acostumado a ouvir somente as promessas boas, mas também tem promessas que primeiramente não são tão boas assim. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e isso é uma promessa. Mas o texto continua dizendo assim: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro teve medo, mas sabe o que Jesus faz diante do nosso medo? Aquilo que nos causa medo, Jesus caminha por cima, pisando sobre todo o nosso medo, sobre toda a tempestade, porque Ele é o dono da tempestade, Ele é o sol, Ele é a lua, Ele é tudo. É interessante que os discípulos, eles entraram numa tempestade, mas se eles pensassem um pouco: peraí, nós estamos aqui, mas quem nos mandou para cá foi o próprio Jesus. Se Jesus mandou, Ele vai sustentar. Jesus me mandou. É por isso que nós encontramos missionários que vão para a África, que vão para outros países em que o Evangelho não pode ser pregado, e eles vão sem desistir, mesmo diante das tempestades, mesmo diante do perigo de morte, porque eles sabem que quem enviou eles é o dono de todo mundo. Eu conheci um pastor da Assembleia de Deus, um pastor muito querido, tive um tempo com ele, há um tempo atrás, e ele é missionário, ele tem igrejas no Canadá, e também algumas congregações, também no México. E esse pastor me disse assim: quando eu vou para as igrejas no México, pastor Ivan, eu coloco o meu pior sapato, a minha pior roupa, porque se eles sabem que eu sou um pastor brasileiro, eles me sequestram. Um dia eu cheguei na igreja no México, e lá tinha a bandeira do Brasil na igreja. Eu, pelo amor de Deus, meus irmãos, arranquem essa bandeira, porque se descobrirem que aqui tem um pastor brasileiro, eles sequestram. Mas esse pastor, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, ele continua pregando o Evangelho no mesmo lugar, mesmo diante dos perigos, mesmo diante da tempestade na volta dele, porque ele sabe que quem enviou ele foi o próprio Jesus. E o interessante é que os discípulos foram enviados para uma tempestade, mas eles não estavam em pecado. E logo pensamos: se a tempestade vem, é porque eu estou em pecado, é porque eu estou errado. Mas não foi o caso deles. Eles estavam em obediência ao Senhor, obedecendo a Ele. Meus irmãos, é melhor estar em obediência a Deus no meio de uma tempestade, do que estar no conforto da nossa casa sem obedecer ao Senhor. É melhor estar numa tempestade, mas obedecendo ao Senhor, do que estar em desobediência no conforto da nossa casa.
É por isso que nós cantamos: Ele, a tempestade é você, chuva forte é você. Mas também Jesus é o sol que brilha ao amanhecer, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas o amanhecer, Ele virá. Ele é o sol que brilha e ilumina toda a nossa vida. Ele é a luz da manhã. Sabe o que nós precisamos nesses dias? É ter uma compreensão dos nossos processos. E esses processos podem ser dolorosos, difíceis. Mas o que nós precisamos encontrar é que no meio desse processo, o Espírito Santo quer falar algo para nós. Eu te convido a parar nessa noite, analisar a sua vida, se autoanalisar, como diz Paulo aos Coríntios: examinai o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos parar, nós precisamos de um reset espiritual na nossa vida muitas vezes, e parar e ouvir o Espírito Santo e dizer: o que está acontecendo de errado comigo? O que eu estou fazendo errado? Como está o meu foco? Talvez o foco seu está na tempestade e não em Jesus. Mas essa noite eu te convido a olhar para a soberania de Deus, para o Deus que tudo pode fazer. Que nessa noite caia toda a visão mesquinha e medíocre de Deus. Deus é Deus poderoso e o único Deus verdadeiro. E é esse Deus que chamou a sua igreja, que morreu por ela, que cuida dela e que envia para a tempestade, mas faz voltar da tempestade. Jesus enviou eles para a tempestade, mas eles voltaram da tempestade. É por isso que Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós precisamos nos apegar a essas promessas hoje e entender que se nós estamos na tempestade, é um sinal que logo Jesus virá ao nosso encontro. A pergunta é: nós vamos permanecer firmes diante da tempestade? Porque Pedro foi o homem talvez mais inconstante da Bíblia Sagrada. Ele foi o homem mais inconstante. Por ora estava firme com Jesus, por ora foi usado por Jesus, por ora foi usado pelo próprio diabo, por ora era muito brabo, raivoso, por ora era amoroso, era cuidadoso. Pedro representa aquele homem que vive altos e baixos espiritualmente. Um dia está maravilhosamente bem, contente, alegre com Jesus, mas outro dia está cabisbaixo, triste, dizendo: ó céus, ó vida. Ou como diz o Evangelho de Chapolin: e agora quem poderá me defender? Mas nessas horas nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida, entender que esse processo vai nos fazer melhor do que antes, mais convictos da nossa fé do que antes, mais fortalecidos no Senhor do que antes, conhecendo ao Senhor mais do que antes. Ele quer se revelar poderosamente a nós, mas é preciso que nós venhamos andar sobre as águas para o seu encontro. O último encontro de Pedro num barco com Jesus foi quando Jesus foi morto, crucificado, foi para o sepulcro. Então agora Pedro está desanimado,
Pois bem, o Cristo, aquele que haveria de vir e morrer por nós, aquele que era o Salvador do mundo, Filho de Deus, morreu, está tudo acabado. Sabe o que Pedro faz? Pedro volta para as velhas práticas. Pedro diz: eu vou voltar a pescar, está tudo acabado mesmo. Pedro volta para o barco, pega o seu instrumento, que são as redes, e ele está lá desanimado, pensando talvez em tudo que ele tinha vivido com Jesus anteriormente. Eu te pergunto, talvez você está pensando hoje que você já viveu com Jesus, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que Ele quer que você viva algo muito mais do que você viveu antes, algo muito mais intenso do que antes. Não se contente apenas em voltar a ter um relacionamento como você tinha antes, mas busque ser ainda mais intencional em conhecê-lo, mais próximo de Jesus do que antes, mais cheios do seu Espírito Santo. O que nós precisamos hoje não é serviço, não é festa. O que nós precisamos hoje é colocar a cara no pó e buscar a presença. Sabe o que falta muitas vezes para a igreja de Jesus? É a presença dEle. Muitos cultos estão sendo feitos em nome dEle, mas Ele não está presente. Muitos louvores são entoados para Ele, mas Ele não está ouvindo, porque Jesus, Ele ouve as súplicas de um coração contrito e quebrantado. Não há vez para o orgulhoso na igreja dEle, e esse talvez é o pior dos pecados, aquele que se acha ser alguma coisa, não é nada. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Pedro agora está no seu último encontro com Jesus, última cena de um barco, a terceira vez, desanimado, triste, cabisbaixo, e agora, tudo acabado, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Talvez você se encontre assim hoje. Por muito tempo eu fui na igreja, pastor, por muito tempo eu servi, por muito tempo eu preguei, por muito tempo eu fiz tantas coisas, mas veio a tempestade, eu desanimei, eu olhei para o homem, eu enfraqueci. É nesse momento que Jesus tem mais um encontro com você. É nesse momento que Jesus te chama mais uma vez para perto dEle. Eu lembro muito bem quando Jesus me chamou para perto dEle. Eu me criei na igreja, e eu achava que eu estava perto de Jesus, mas eu estive na igreja por 16 anos e nunca tinha estado perto dEle. Então eu saí da igreja, fui conhecer o mundo, e quando eu voltei, quando eu tinha 18 anos de idade, foi nesse exato momento em que eu entrei num culto, num sábado à noite, voltando de um jogo do Grêmio, com a camisa do Grêmio. Eu entro lá na porta, diretamente para o altar, porque aquilo que eu buscava satisfazer no mundo, eu jamais encontrei. A satisfação plena do homem está no seu Criador. Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa satisfação, Ele é tudo que nós precisamos. Pedro então volta a pescar. De repente ele ouve uma voz: ei, pescaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa para comer aí? Jesus está falando com eles de longe. Pedro, ainda sem entender, ele diz: olha, nós não temos nada. Sem saber quem era, Pedro responde: nós não temos. Mas quando Pedro olha para o horizonte e vê Jesus mais uma vez, Pedro sai enlouquecido mais uma vez do barco. Pela terceira vez, Pedro pisa nas águas,
Pela terceira vez, Pedro vai para o encontro de Jesus, correndo para o seu encontro. Jesus está na beira do mar, na praia, assando um peixe. Se fosse hoje, com certeza seria uma costela. No céu, com certeza haverá churrasco. Eu creio que não haverá sushi no céu, só churrasco. Amém, glória a Deus. Ainda dá tempo de me convidar para o churrasco. E se Jesus está na beira da praia, naquele momento, preparando um alimento para eles, Pedro tem mais um encontro com Jesus. Pedro era aquele cara inconstante, um pouco estava, um pouco não estava, aquele que negou a Jesus 3 vezes, aquele que pulou do barco 3 vezes, aquele que Jesus perguntou: tu me amas, Pedro, por 3 vezes. Agora Jesus está mais uma vez chamando Pedro. Pedro talvez sem jeito, envergonhado, porque se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito ao seu respeito, que ele negaria a ele antes que o galo cantasse. Isso se cumpriu. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava na beira de um fogo se aquecendo. Agora Jesus traz ele para o mesmo ambiente aonde ele saiu da presença de Jesus, da onde ele negou a Jesus. Jesus chama para ele para o mesmo ambiente. Tem fogo. Tem fogo. Jesus está assando um peixe. E aonde foi um local de negação, agora é um local de restauração. Talvez você pense assim: pastor, eu acho que eu sou melhor do que Pedro. Eu nunca neguei a Jesus. Meus irmãos, todos nós, todos nós que estamos aqui, já negamos a Jesus. Todos. Eu já neguei a Jesus. Todas as vezes que eu escolhi não fazer a sua vontade, eu neguei a Ele. Todas as vezes que eu me neguei a estender a minha mão, eu neguei a Jesus. Todas as vezes que a minha boca foi usada para discórdia, para fofoca, eu neguei a Jesus. Todas as vezes que eu maltratei a minha esposa, xinguei o meu marido, amaldiçoei os meus filhos, eu neguei a Jesus. Portanto, todos nós negamos a Jesus um dia, ou talvez continuamos a negá-lo. Mas sabe o que Jesus faz conosco? Assim como fez com Pedro. Pedro pensou: e agora Jesus agora vai me indagar, agora ele vai me xingar. Mas Jesus chega amorosamente a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sempre há uma nova chance diante de Jesus. Não importa quantas vezes negamos, o que importa é que nós reconhecemos e corremos por sobre as águas para o encontro com Ele. Pedro negou a Jesus 3 vezes, pulou do barco 3 vezes, disse que amava Jesus 3 vezes. Mas sabe o que Jesus faz depois disso com Pedro? Depois que ele nega Jesus, depois que Jesus volta dos mortos, depois desse reencontro, Jesus sobe aos céus, vai para o seu trono. Agora Pedro aparece em Atos dos Apóstolos, pregando enlouquecido. Pedro agora diz, Atos dos Apóstolos, que Pedro tomou a palavra e pregou para uma multidão pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora não foram 3 vezes que ele negou, mas agora 3.000 pessoas se convertem a Cristo Jesus. É isso que Jesus faz conosco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Portanto,
Talvez você se ache o pior dos pecadores, mas Jesus te faz o melhor dos santos dele. Ele é especialista em pegar os piores. Ele é especialista em pegar aqueles que ninguém dá nada, que acham que não tem jeito, que esse não presta. Ele é especialista em fazer um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode estar aqui amanhã pregando. Quem disse que não? Você pode amanhã estar declarando cura sobre os enfermos. Quem disse que não? Você amanhã pode estar pregando para uma família que precisa de Jesus. Quem disse que não? O único que diz não é o diabo. Mas sabe quem é que te envia para a tempestade? Sabe quem é que te envia para os lugares? É Jesus, que está sempre conosco até a consumação dos séculos. Portanto, esse é o tempo de pararmos e recomeçarmos mais uma vez. Se você se acha cheio do Espírito Santo de Deus, pare, recomece e seja muito mais cheio hoje. A autoridade está sobre nós, sobre a sua igreja. Nós precisamos desse renovo como igreja. Aonde nós falhamos, aonde nós estamos errando, nós precisamos parar e olhar para Jesus. Aonde está Jesus? Que Jesus possa voltar a reinar como um pastor dessa igreja. Que Ele possa voltar a mandar nessa igreja. Que haja reverência, que haja temor, que haja arrependimento genuíno. É isso que nós precisamos nesses dias. Voltar à essência do Evangelho. Portanto, pare e recomece. Talvez você está no meio da tempestade. Pare, olhe para Jesus e recomece. Talvez você está com o casamento destruído. Pare, olhe para Jesus e recomece. Talvez a sua empresa está numa situação difícil, terrível. Pare, respire, ouça a voz do Espírito Santo e recomece. Ande sobre as águas, não fique no barco, não fique parado, estagnado, mas mova-se para o encontro de Jesus. Se coloque em pé, igreja, nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite falando de uma forma poderosa, de uma forma tranquila. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ele está falando. Deixe essa voz entrar nos seus ouvidos. Ele está dizendo: é tempo de recomeçar. Não fique mais no barco. Mova-se. Caminhe. Corra em direção a Jesus. Jesus está de braços abertos, te esperando. Filho amado, uma vez filho, sempre filho. Ele é teu Pai. Corra para os braços dele. Entregue a Ele essa tempestade. Saia do barco. Caminhe sobre as águas. Ó Mãe, Mãe que me ouve agora, seu filho vai voltar. Ele está voltando.
Talvez você ache impossível isso, mas Deus é o Deus do impossível. Talvez se você olha para a sua situação hoje e diga: é impossível sair disso. Mas Jesus só te diz uma coisa: dá um passo de fé, sai do barco e venha ao meu encontro, que o resto eu vou fazer. O resto é Ele que faz. Ele só pede um passo para sair do barco em sua direção. O resto é Ele que faz. É Ele que restaura essa briga familiar. É Ele que restaura esse casamento. É Ele que restaura o seu corpo doente, enfermo. Ele é o Deus da cura. E Ele quer mostrar os seus sinais nessa noite para você. Seja curado agora em nome de Jesus. Coloque a mão na sua enfermidade agora, se você puder. Coloque a mão agora na sua enfermidade. Esteja pronto para sair daqui curado agora. O Espírito de cura está aqui nessa noite. Eu oro pelo poder que me foi dado, na autoridade do Espírito Santo. Eu digo: enfermidade, chegou o teu tempo, basta. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus: dor, vai embora agora. Caroço, desapareça agora em nome de Jesus. Dor nas articulações, dor no tornozelo, no joelho, vai embora agora em nome de Jesus. Enxaqueca, dores nas costas, já não existe mais. O Senhor já te sarou. Você está curado. Você foi curado. Ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus. Visão, olhos sejam abertos agora, 100% perfeitos. Não vai precisar mais de óculos, não, esquece, cancela. Você agora vai ver Jesus claramente, com os teus olhos físicos, mas também com os teus olhos espirituais. Há poder no nome de Jesus, há poder no seu nome, há poder no nome de Jesus. Esse poder está aqui nessa noite. Esse poder está caminhando no meio de você agora. Há poder no nome de Jesus. Somente no nome dEle, somente a glória para Jesus. Comece a adorar Jesus e agradecer pelo que Ele já fez na sua vida agora nessa noite. Comece a levantar a sua voz em adoração, em louvor, porque Ele já fez, Ele está fazendo. A sua casa já está sendo tratada, cuidada, modificada. A paz já está entrando lá agora. A paz que excede todo o entendimento já está invadindo a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Receba em nome de Jesus. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.